Boa tarde, meus amigos do Portal Sentido Horário. Estamos aqui num momento histórico em nossa cidade. O ex-vereador Adilson Silgueiro, hoje é dia 21 de fevereiro, uma quarta-feira, e acabou de sair a sentença onde o Adilson Silgueiro, o famoso James Bond, aqui como todo mundo conhece, é absolvido. Ele acaba de ser absolvido na sentença que falava de improbabilidade, a questão de decoro parlamentar. E eu vou dar a palavra para o Adilson para ele explicar melhor o que significa essa sentença, a questão se ele vai recorrer, o que representa para ele essa ação, essa vitória. Então, com vocês, Adilson Silgueiro. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus, porque Deus diz que todas as vezes que um filho dele é atingido de forma injusta, ele faz justiça. E Deus está fazendo justiça. Quero agradecer a minha família, que sempre me deu apoio. Quero agradecer a população de bem de Presidente Prudente, que nunca virou as costas para mim. As únicas pessoas que falaram mal de mim foram os políticos, os maus políticos. Uma Câmara podre, uma Câmara que virou as costas para o interesse público, uma Câmara que não defende a cidade de Presidente Prudente. E eu sempre disse que não cometi irregularidade nenhuma. Os meus clientes disseram na Câmara, na delegacia, que eu não tinha cometido nenhuma irregularidade com eles. E mesmo assim me caçaram, porque eu era o único vereador de oposição na Câmara. Eu impedi a compra de um prédio fraudulento que o Valmir da Silva Pinto, que nomeou o filho dele na CIOP, para ganhar a denúncia que chegou para mim, dizia que era 12 mil reais. Não era 12, era um pouco menos, mas é nojento do mesmo jeito. Usou o cargo de presidente da Câmara para ligar para Cuba, para fazer viagem particular. Usou o cargo de presidente da Câmara para nomear sua família, praticando nepotismo. Esse é o político que nós temos que sepultar 7 palmos embaixo da terra. Não vou matar ele não. Politicamente nós vamos matar esse povo. O doutor Enio Perrone agiu com uma covardia sem igual contra mim. O geral da padaria, que se apropriou do dinheiro da associação comercial, meteu a mão no dinheiro da associação comercial. Isso são os que dizem, as testemunhas contra ele, queria que eu renunciasse o meu mandato, que fui eleito pela população de Presidente Prudente. Enfim, hoje mostrei para todo mundo que não cometi irregularidade, embora todo mundo já soubesse, porque eu já tinha falado e minha palavra sempre foi digna de crédito, graças a Deus. Mas eu estou feliz. Estou feliz porque o juiz reconheceu que nós não cometemos nenhuma irregularidade. O juiz ouviu as testemunhas, ouviu aquelas que eram vítimas, e elas falaram: doutor, eu disse na Câmara, disse em todo lugar, eu vou dizer para o senhor, o Adilson não cometeu nada de irregular. Ele sempre foi nosso amigo, inclusive ele continua nosso advogado. Sou advogado até hoje do Mauro, em outro processo. Sou advogado da mãe do Mauro, no outro processo. Enfim, eu sou advogado da família. Eu gozo da credibilidade dos meus clientes. A Câmara foi contra mim? Não se iludam. A Câmara não cassou o meu mandato. A Câmara cassou o mandato da população de Prudente, que tinha uma voz, que defendia o cidadão e a cidadã de bem. Eu fiz aquilo que precisava ser feito. Eu pedi CPI do radar, era 40, aumentou para 60, mas a CPI não saiu. Eu pedi CPI para apurar irregularidades no credenciamento e sorteio das casas do Cremonese, João Domingos, Tapajós, porque tinha gente que tinha casa, pegou casa, gente que tinha empresa, pegou casa, gente que tinha CPF inválido, pegou casa, uma série de irregularidades. A Câmara não quis fazer, denunciei na promotoria. Eu pedi para fazer a CPI da saúde, fui o relator da CPI da saúde, pedi providência contra o secretário adjunto, contra 3 coordenadores de unidades. Até hoje a Câmara não leu meu relatório. Nós temos uma Câmara covarde. Eu pedi para fechar a Câmara por falta de AVCB, de acessibilidade. Hoje a Câmara está na Washington Luiz, esquina com a Coronel Marcondes, por causa de mim. Se não fosse eu que tivesse pedido para fechar a Câmara, estava lá ainda naquele local, sem nenhuma condição de receber o cidadão de Prudente para poder atender os seus interesses. Então nós mostramos para Prudente
que existe político de bem nessa cidade. Enquanto no Brasil inteiro os políticos corruptos estão sendo condenados, em Prudente o político honesto foi absolvido. Eu fui absolvido. E eu tenho a cabeça erguida, sempre tive, agora mais do que nunca. A gente ficou um pouco afastado da vida política por conta de que eu estava aguardando todos os resultados. Eu não queria que com a minha atuação política interferisse na questão judiciária. De qualquer forma, nós estamos agora representando o delegado de polícia, Dr. Valdemir Pavarino, que na minha opinião prevaricou. Já devia ter perdido o cargo quando respondeu um processo administrativo por ter beneficiado a sua esposa. Ele foi absolvido, mas ele respondeu o processo administrativo. E por uma questão pessoal que eu tive com ele, por conta de um júri que eu fiz com o irmão dele, ele tinha bronca de mim e ele acabou agindo de forma irregular na questão do processo. Estou representando o delegado e estou terminando uma ação indenizatória contra o doutor Enio, que agiu de forma covarde contra mim, contra o Valmir da Silva Pinto, que é um dos piores políticos que eu já vi na minha vida, é o Cunha de Presidente Prudente, contra o Demerson Dias, contra o Isaac Silva, contra o Geraldo da Padaria, contra aquele que já devia ter morrido, demorou para morrer, que era o José Rocha Sobrinho. Então nós estamos entrando com ação contra os vereadores de Presidente Prudente, contra a Câmara Municipal. Não vou conseguir pegar o Tupã. Eu sei que tem um dedo do Tupã por trás da minha cassação. Eu era incômodo para ele. Eu era a única, não estou falando mal do Tupã, eu era a única voz de oposição contra ele. Ninguém mais fazia oposição. E não era uma oposição pessoal, era uma oposição programática, era uma oposição em cima de um programa de governo, era uma oposição daquilo que eu não achava correto, daquilo que não estava certo. Fez muita coisa importante para a cidade, merece respeito por isso, mas errou demais. A promotoria se calou com relação a ele, mas eu não me calei, mas calaram a minha voz. E hoje eu estou mostrando, porque a justiça tarda, mas não falha, de que houve uma injustiça muito grande em Prudente. Eu fui injustiçado, fui perseguido, mas eu estou mostrando para vocês que eu tenho honra, que eu tenho dignidade, mas principalmente que eu sei fazer um trabalho sério à frente da administração pública de Prudente, e eu não tenho medo de assumir compromisso e de olhar para você e falar aquilo que você precisa ouvir. Pois é, Adilson, você ficou quanto tempo fora por essa ação penal que fala de estelionato, que acabou de provar que você não pegou dinheiro indevidamente, você foi inocentado? Você ficou quanto tempo afastado da vida pública? Eu saí da Câmara em fevereiro de 2016. Deu 3 anos e pouquinho, mas isso me impediu, de certa forma, disputar uma reeleição, onde eu estava com a eleição garantida. O meu assessor Cleiton, que era meu assessor, ele fez todo um trabalho contra mim na Câmara, porque falaram que ele era o meu primeiro suplente, que eu saindo ele ia assumir o meu lugar. Esse é o nível de gente que perseguiu a mim na Câmara. O Jean Matos, eu arrumei um emprego para a mulher dele. Esse rapaz estava passando fome, dificuldade. O pai dele tinha pedido para me ajudar, quem eu dei um cartão de prata, que Deus tenha lá o nosso amigo Boca Preta, que eu gosto muito. Eu dei um cartão pro Boca porque eu acho que ele merecia, mas o filho dele não merece respeito de ninguém. O Jean Matos, arrumei emprego para a mulher dele, arrumamos condições dele poder ganhar alguma coisa, e ele recebia do Valmir, e aqui dentro do meu escritório ligou o Valmir dizendo que eu tinha ficado com o dinheiro do meu cliente. Esse rapaz merece o respeito de alguém? São pessoas sem nenhuma dignidade. O assessor do Natanael, amando do vereador Natanael, foi acompanhar o Mauro, que estava completamente fora de si, para poder mudar um depoimento, porque tinha recebido do Valmir uma proposta de que ia receber um terreno com 3 cômodos para ele poder não morar na rua, e recebeu R$200 da mão do Valmir e do Rocha para deitar na Coronel Marcondes, para poder falar mal de mim, dizendo que eu tinha pegado o dinheiro dele. Ele estava completamente fora de si. Essas são as pessoas que me traíram. E vou dizer para vocês, olhando no teu olho, numa reunião na Câmara, Valmir, Geraldo
e Dermisson. O Dermisson disse: Adilson, como é que a gente vai defender você se você quis abaixar o salário nosso? Você fez um projeto para reduzir o salário para R$1.000. O Geraldo falou assim: você quis que a gente se ferrasse, você só pensou em você. O Valmir falou: Adilson, você sempre votou sozinho e foda-se a Câmara. Esse foda-se é a palavra do Valmir, que tem caso lá com a Angélica, secretária dele, não sei se separou ou não da esposa, mas de qualquer forma, palavras dele, palavras de um evangélico. E aí a gente verifica que essas pessoas que me caçaram, não caçaram porque eu fiz coisa errada, caçaram porque eu estava defendendo você, caçaram porque eu estava defendendo aquilo que é certo, caçaram porque eu fiz aquilo que precisava ser feito e vou continuar fazendo. Ninguém vai me calar, ninguém vai me calar. Que Deus nos abençoe sempre e nos dê a direção e proteção que a gente precisa. E Ele tem me dado. Uma coisa, Adilson, você é o autor do projeto Ficha Limpa. Correto. Agora, com essa absolvição, você se torna novamente você deixa de ser inelegível, você pode concorrer a mandatos, você volta à vida política. É assim, deixa eu explicar. Eu nunca fui ficha suja, sempre fui ficha limpa. Quando a Câmara me cassou sobre 3 pilares. Primeiro, disse que eu havia me apropriado do dinheiro do meu cliente numa relação advogado-cliente, numa relação particular de trabalho entre o advogado e o cliente. Ela me cassou sem que eu tivesse tido qualquer condenação criminal. Eu não tinha nem denúncia, nada, nunca tive representação dos meus clientes, não tinha nada contra mim. E ela disse que eu havia cometido uma apropriação indébita, sem que o juiz tivesse dito qualquer coisa. O juiz não poderia dizer nada, disse agora, me absolvendo. Mas ele não podia dizer nada antes, não tinha representação. A representação que ele fez contra mim foi a Câmara, não foram meus clientes. Meus clientes foram lá me defender. Cassou dizendo que eu havia atentado contra as instituições públicas. Que instituição pública que eu atentei? Eu feri o Ministério Público? Eu feri a OAB? Eu feri quem? Ninguém. A Câmara não tinha prova nenhuma contra mim, então eu nunca fui ficha suja, eu sempre fui ficha limpa. Fiz o projeto Ficha Limpa, tiramos algumas pessoas da administração que não eram ficha limpa, por causa do meu projeto. Sempre fui um cara correto e vou continuar sendo, Acontece que a Câmara me cassou. O ato de cassação por si só gera a inelegibilidade. Mas esse revés agora, essa absolvição que demorou, mas veio, e eu sabia que ia vir, agora vai fortalecer o meu processo que eu tenho para anular o ato ilegal que a Câmara fez. Já juntei no processo que corre na Vara da Fazenda Pública para anular o ato da Câmara. Independente de qualquer coisa, eu estou restabelecendo os meus direitos políticos para as próximas eleições poder ser candidato, sejam elas quais for. Não sei ainda para que eu vou disputar a eleição e nem se vou disputar a eleição. Estou dizendo que estou apto a fazê-lo de forma tranquila e dentro daquilo que a lei me permite. O importante é vocês saberem que a Câmara Municipal, através do Enio Perrone, que foi covarde, que ele saiba disso, doutor Enio, o senhor agiu com covardia. O senhor não foi um senhor, o senhor não foi um velho, o senhor agiu de forma velhaca contra mim, me caçando, penalizando a cidade do Presidente Prudente. Vou dizer para o senhor, importante que agora a cidade está sabendo que de fato a Câmara aplicou um golpe na cidade de Prudente. Agora está querendo aplicar outro, caçando um prefeito, não porque o prefeito errou, não estou dizendo que o Bugalho está fazendo um bom trabalho, não estou defendendo ele nem falando mal, mas a Câmara está caçando ele porque ele não está dando o que os vereadores pediram. Na verdade, existe um jogo de interesse que quando você não atende aquilo que a Câmara faz, a Câmara tira de cena aquele que está querendo fazer o certo. O Natanael errou, ele cometeu, não cumpriu com TAC, um termo de ajustamento de conduta, existe multa, existe condenação e a Câmara livrou a cara dele. O Geraldo agora vai entrar, segundo engano, um processo de cassação dele por ele ter se apropriado do dinheiro da associação comercial. A Câmara também vai livrar a cara dele, porque ela só livra aqueles que estão em situação irregular. Ela só livra aqueles que fazem o errado. Quem faz o certo eles querem tirar do cargo.
Pense nisso, população. Essa Câmara nossa é uma das piores e mais podres que nós já tivemos. Não tenha dúvida disso. Com relação à Câmara, Adilson, o que você pensa em fazer? Você vai entrar com essa ação? Você já tem questão de valor? O que já tem. A ação está praticamente pronta. A gente está quantificando porque, na verdade, funciona assim. Você, quando entra com uma ação, por causa de algum dano moral que você sofreu, você perde o dano moral, você perde os prejuízos materiais que você teve, você perde os lucros cessantes que você teve, enfim, você perde uma série de coisas. E aí, computa-se o final de um mandato, computa-se os 4 anos de vereadores que eu teria agora, computa-se uma eleição para deputado, enfim, você coloca uma série de coisas no pacote. Eu acredito que vai dar uma quantia significativa, não quer dizer que eu vou ganhar isso, mas vai dar uma quantia significativa. Até segunda-feira, no máximo na quarta-feira da semana que vem, essa ação vai estar protocolada. O doutor Enio vai passar a ser réu, meu réu. O Valmir, meu réu. O Dermerson Dias, grande falso, era meu amigo, colega de bancada, meu réu. O Sidão Mendonça, que me ofereceu dinheiro, não sei se é a mando do dono do prédio, do Valmir, para mim aceitar a compra do prédio, meu réu. O Zac Silva, meu réu. Os vereadores agora são réus, porque não fazem, não fizeram e não vão fazer aquilo que é do interesse público. Eles perseguem aquele que trabalha certo, perseguem aquele que não gosta de coisa errada, perseguem, assim Castelo Agripino. Quem caçou o Agripino foi Zac Silva, junto com outros vereadores. O Agripino tinha feito o quê? Porque não tinha feito a licitação lá no Planetário da Cidade da Criança. Ele pagou 700 mil sem licitação. A marca Suplicy em São Paulo comprou por 1.200.000 ou 2 milhões com licitação. Ele comprou mais barato e foi penalizado. Ele beneficiou a cidade de Prudente. E caçaram ele, um dos caras que mais fez em Prudente. Foi caçado por quem? Pelo Isaac Silva e outros vereadores que ali estão. Esses são os vereadores que nós temos que sepultar. O Isaac já mostrou que é contra a população carente. Foi contra o trabalhador, votou a favor da reforma trabalhista e hoje tem muita gente perdendo emprego. Porque o camarada prefere mandar embora e contratar por serviço ou de uma forma diferente do que manter o cara registrado, pagando lá fundo de garantia, 13º e demais direitos trabalhistas. Isso acontece por causa do Isaac Silva, que votou a favor da reforma trabalhista. Ele é contra você, ele é contra o trabalhador. Pois é, Adilson, essa sentença, quem que vai pagar? É a Câmara, são vereadores específicos? Essa sentença não tem custo, é essa sentença. Essa ação que a gente está movendo, eu estou movendo contra os vereadores em nível pessoal e também contra a Câmara Municipal de Presidente Prudente. É uma ação que de certa forma envolve um ente público e envolve autoridades públicas do município, que são os vereadores. Outra coisa, essa ação ela também abre um precedente para o ex-vereador Marcelo Trovani, que também foi cassado numa circunstância parecida com a sua. Você diria que foi o que motivou seria o que? Um movimento político? O do Marcelo Trovani foi diferente. O Marcelo Trovani não teve acusação de que ele havia pegado algo de alguém. O Marcelo Trovani, numa conversa pessoal, que foi gravada, ele disse que vereadores haviam recebido dinheiro para aprovar o CIOP. E eu acredito que os vereadores receberam dinheiro. Não estou falando que receberam, mas eu acredito que receberam. O que os vereadores, se tivessem dignidade, teriam feito? Fariam uma CPI, abriria-se a conta bancária de todo mundo, quebraria o sigilo bancário de todo mundo, para verificar que ninguém recebeu dinheiro indevido em sua conta corrente. Depois de aprovado e apurado que não houve nenhuma ilicitude, aí deveria caçar o vereador Marcelo por ter feito uma falsa acusação. Mas a gente não dá para saber se o que ele disse é mentira. A Câmara não apurou, a Câmara simplesmente preferiu caçar aquele que havia ventilado uma hipótese de que os vereadores Enio Perrone, Valmir da Silva Pinto, Geraldo da Padaria, Sidão Mendonça, Dermerson Dias, Elza do Gás, enfim, e outros, Alba Lucena, haviam recebido dinheiro para poder aprovar o CIOP. A Câmara não apurou se isso era verdade ou não, simplesmente preferiu caçar o camarada.
Não sei como é que está o processo dele, eu não sou advogado dele, ele nunca me procurou para mim fazendo nenhuma consulta, não sei como é que está o processo dele, eu sei do meu processo. Eu sei que eu fui absolvido e eu sei que eu tenho um processo em andamento e a gente agora está juntando isso daí no processo que está em andamento para que a gente possa conseguir obter a tutela jurisdicional necessária do Estado para caçar aquele ato ilegal que a Câmara fez. Mas independente disso, os vereadores semana que vem já são meus réus, porque eu estou protocolando uma ação indenizatória contra eles. Correto. Gostaríamos de agradecer aqui a entrevista com o Adilson. Como vocês perceberam, muita coisa vai mudar aqui na política de Presidente Prudente e eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para todas as pessoas que estão nos assistindo aqui pelo portal Sentido Horário sobre essa vitória que você obteve. Para mim é tranquilo, para minha família é tranquilo. A gente sempre soube que eu não cometi nenhum tipo de irregularidade, mas precisávamos de ter uma decisão jurídica, judicial, para que a gente pudesse de fato falar para vocês, gente, nós sempre dissemos que eu não cometi nenhuma irregularidade, sempre dissemos que a Câmara me cassou porque eu era oposição e porque eu estava fazendo aquilo que é certo, e agora eu estou mostrando para vocês, através de uma sentença judicial da primeira vara criminal, onde um juiz me absolve, e eu estou recorrendo dessa sentença para mudar o inciso da absolvição, mas ele me absolve. Julgo improcedente a ação, o que faço para absolver o réu Adilson Reis Silgueira, portador do RG tal, filho de tal e mãe tal, das imputações que lhe foram irrogadas na denúncia. Ou seja, eu não cometi nenhuma irregularidade. Vou continuar trabalhando para aquilo que o meu pai e minha mãe me ensinou. Nós temos que ser honestos. Amanhã eu vou morrer e eu vou prestar conta para Deus. Deus pode até não me receber por uma série de erros que eu tenha cometido na minha vida, mas nunca por ter sido traidor, nunca por ter sido desonesto, nunca por ter feito algo ilegal contra alguém. Eu, graças a Deus, recebi da minha mãe e do meu pai uma educação que foram fundamentais para forjar o meu caráter, para solidificar a minha estrutura moral e de decência, para que eu possa sempre fazer o melhor para essa cidade que eu tanto amo e respeito. Obrigado à população de Presidente Prudente, obrigado aos meus amigos, obrigado à minha família e obrigado a Deus por proteger um dos seus filhos. Muito obrigado.